Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Hoje é domingo, 4 de outubro, e o Daniel vai comentar um pouco com a gente sobre a primeira família. O Daniel, como você está? Bom dia. Olá, Jaza. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento. Primeiramente, é muito bom falar sobre a palavra de Deus. Bom, o tema do dia é a primeira família. Nós vamos entender quem foi a primeira família e o que ela proporcionou para nós até os dias de hoje. Bom, Deus é o criador da família. O lar idêntico de nossos primeiros pais foi preparado para eles pelo próprio Deus. Olha só que dádiva, que maravilha. O método de educação estabelecido no Éden, lá na época do Éden, era centralizado na família. E Adão era o filho de Deus, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam a verdadeira instrução. Olha o privilégio. Eles tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Embora não saibamos exatamente o que era ensinado, podemos ter a certeza de que essa educação citava maravilhas da criação. E após o pecado, com o plano da redenção, e ao criar a primeira família na Terra, Deus tinha alguns propósitos sublimes, que eu vou falar para vocês agora. E o primeiro deles era estabelecer uma comunidade que pudesse propiciar ao ser humano relacionamento e apoio mútuo. E segundo, foi de fazer da família um núcleo pelo qual as bênçãos do Senhor seriam espalhadas sobre toda a terra. Veja só que maravilha. E terceiro, que a família fosse um lugar de proteção e também de sustento. E por último aqui, o 4, que é muito importante, que a família fosse um reflexo da imagem de seu próprio Criador. Agora, nós entendemos que hoje as famílias não podem alcançar o mesmo nível de santidade que possuía a primeira família da Terra. Isso é notório. O trágico disso tudo aqui é o pecado, dos nossos primeiros pais, que sujeitou-nos a terríveis consequências de uma degeneração moral, mental e física que nos assola até hoje. Mas apesar do pecado, as famílias têm hoje a oportunidade ofertada pelo Criador de buscarem aceitar seu grande plano de redenção, cujo propósito é a restauração do primeiro Éden em um lugar perfeito e repleto de felicidade. Bom, para finalizar aqui, Deus criou a terra para ser habitada por seres santos e felizes. Imagine você nessa terra perfeita. Este propósito será cumprido quando renovada pelo poder de Deus e liberta do pecado e da tristeza, e se tornar também o eterno lar dos remidos. É importante refletirmos em todos esses contextos para podermos ter uma vida plena e santa. Tenha um bom domingo. Muito bem, Daniel. Agora vamos ver alguns versos da Bíblia e que esses textos nos ensinam sobre como a educação deveria ser transmitida de pais para filhos. São os versos de Gênesis capítulo 1 e 2, capítulo 3, 1 a 15, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Lucas 10, 27, Gálatas 3, 11 e Apocalipse 22, 12. Você pode fazer a sua leitura complementar. Mas o que nós vemos aqui, resumindo tudo isso, é de que o método de educação que foi instituído lá no começo, no princípio, como vimos na lição anterior, ele deveria ser o modelo para o ser humano em todos os tempos. E lá, no Éden, aquela escola foi a escola modelo. A educação cristã, como um todo, que deve passar de pais para filhos, é um compromisso de educar as famílias. E a família que deve ser evidenciada nos seguintes pontos: na doutrina, na adoração, na instrução, na comunhão, no evangelismo e no serviço. Isso tudo deve acontecer dentro do ambiente doméstico, no lar. É ali onde os membros da família aprendem sobre o amor e as promessas de Deus. E é ali onde os pais apresentam Jesus às crianças como seu Senhor, como seu Salvador e também como amigo. É no lar também que a Bíblia deve ser preservada como a palavra de Deus. E é na família
o lugar onde revelamos como é um relacionamento saudável com o nosso Pai Celestial. Lá em Gênesis capítulo 4, 1 a 4, conta a história ali de Caim e Abel, uma história muito conhecida, quando houve aquela desavença entre a oferta que os dois ofereceriam ao Senhor, Caim com sua oferta de frutas, da sua escolha, e Abel com o cordeiro, que era o que simbolizava Jesus, que um dia morreria pela humanidade. Essas ofertas que eles trouxeram ao Senhor, podemos pressupor que eles aprenderam a forma correta, mas ali observamos que um deles tomou a sua própria decisão. Então concluímos que na educação familiar, embora os pais façam o melhor, às vezes nem sempre o resultado é o que esperamos. Evidentemente, como mostra essa história, uma boa educação nem sempre leva ao resultado esperado. Eu quero deixar como consideração final, neste domingo, a questão: seja qual for a sua situação em seu lar, quais escolhas você acha que deve fazer para que, dentro do seu ambiente familiar, seja ali ensinada, vivida a melhor educação? Vou dar aqui algumas sugestões. Devemos pensar ali num bom diálogo, num exemplo dos pais, principalmente com relação à coerência que eles passam para seus filhos, já que eles observam tudo. Tudo isso é importante para que tenhamos lares que se comprometam com o ideal da boa educação, a verdadeira educação que aprendemos lá desde o Éden. Então, assim, concluímos aqui os nossos comentários de domingo e amanhã esperamos você para continuarmos os nossos estudos. Até lá!